paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a falar com cada um de vocês, dessa feita, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Temos aí a lição de número 8, de 24 de novembro de 2019. A lição tem como título O Exílio de Davi. Essa é uma lição muito importante, pois ela nos apresenta um momento quando Davi ele fugia para esconder da ameaça de Saul. E naquele momento ele tem ali uma experiência histórica ao refugiar-se ali na caverna de Adulão. E quando daquele momento alguns homens também desprotegidos, homens que buscavam um refúgio, homens sem muitas expectativas, né, dentro daquelas sociedades, eles então se juntaram a Davi e eles foram então liderados por Davi. E nós temos ali, podemos dizer assim, a formação do primeiro grupo de apoio a Davi, e que futuramente tornariam homens de sua confiança, que participariam, vamos dizer assim, da administração do seu reino. Esse contexto aqui da fuga de Davi, ela vai se dar exatamente quando Davi ainda não havia assumido o trono, é claro, apesar de já ter sido ungido por Deus por meio do profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel, mas até então Davi ele tinha um certo relacionamento de serviço com Saul, servindo, e ele já havia demonstrado seu valor para Saul, como também diante da nação de Israel. Aí, na lição passada nós vimos um pouco sobre a consagração de Davi como rei, a unção de Davi como rei. Vimos aí os episódios em que Davi ele vence o gigante Golias e ele ganha um nome na nação de Israel. Vimos que Davi ele passa também a estar ali na corte do rei Saul, e nos momentos quando Saul ele era atormentado por um espírito maligno, Saul chamava Davi e esse o confortava através da sua música, através do seu instrumento. E nessa lição de hoje nós temos exatamente esse episódio, quando nos apresenta aí o exílio de Davi, ou seja, a fuga de Davi, o esconder de Davi na caverna de Adulão. O textuário da nossa lição, ele é um texto que está aí dentro da leitura bíblica em classe, aí os 2 primeiros versos da leitura bíblica em classe. E o texto nos diz: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Esse texto nós vamos retomá-lo na leitura bíblica em classe. A verdade prática nos apresenta: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. É interessante esse texto da verdade prática, que nos apresenta que os conflitos, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos, elas têm um papel pedagógico, porque elas contribuem para a nossa formação espiritual, para formarmos uma estrutura, para adquirirmos experiências a ponto de nós vivenciarmos momentos e também posições que Deus ele quer que nós venhamos a exercer, pois as lutas elas fazem parte da formação do nosso caráter, do trabalhar do nosso caráter, a fim de que nós possamos desempenhar uma função para a qual Deus ele possa nos colocar. E ainda para a leitura bíblica em classe, aí em 1 Samuel, capítulo 22, aí os versos de número 1 e verso de 1 a 5, nos apresenta aí o verso 1. Então Davi se retirou dali, ou seja, de onde ele estava procurando abrigo, indo de um lugar para o outro, procurando abrigo, fugindo de Saul. Ele se retira dali, daquela região, e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Então temos aqui Davi agora se escondendo nessa caverna, nesse lugar seguro, fugindo da presença de Saul. E aí, como o texto nos apresenta, os seus pais, irmãos, sabendo da fuga de Davi para ali, uma vez que eles também estavam
corriam perigo por serem parentes de Davi, serem irmãos, pais de Davi. Eles procuram então a Davi para poder se refugiar, ter um lugar para poder se esconderem da fúria de Saul juntamente com Davi. Aí o verso 2, ele é muito significativo quando ele nos diz o seguinte: e ajuntou-se a ele a quem? A Davi, todo homem que se achava em aperto. Homens que se achavam em aperto, tanto no sentido de não ter um lugar para morar, de não ter o apreço da sociedade, até mesmo pessoas fugitivas que fugiam de uma certa forma para poderem salvarem as suas vidas. Certo é que homens que se achavam em aperto, como nos diz o texto, ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto e todo homem endividado, homens que tinham dívidas, que não tinham mais como viver de maneira tranquila na sociedade, uma vez que estavam endividados, e todo homem de espírito desgostoso, homens revoltados, homens que não tinham mais esperança. Esse tipo de gente, é interessante nós observarmos que eles se juntaram a Davi. E todos esses homens procuraram a Davi e viram em Davi uma liderança, uma esperança de liderança. E Davi se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Então, a princípio, cerca de 400 homens se juntaram a Davi, e esses homens vieram a se tornar exatamente os valentes de Davi. E é interessante nós observarmos que Davi estava numa situação de dificuldade, fugindo do seu inimigo Saul, e Deus ele já estava trabalhando na vida de Davi, que mesmo estando fugindo de Saul, ele agora começa a pessoas a se ajuntarem a ele, a simpatizarem por Davi e a estarem sob a liderança de Davi. E Deus agora dava para Davi a oportunidade de poder exercer a liderança, de começar a exercer a liderança, e só crescia o número de pessoas que procuravam a companhia de Davi para serem guiados por ele, para serem liderados por ele. Eu acho isso significativo, que nós vemos aqui a forma como Deus utilizou para trabalhar na vida de Davi, como Deus o capacitou, como Deus providenciou meios para que Davi pudesse exercer a sua liderança, para que ele pudesse ser experimentado e que ele começasse a ter um grupo sobre o qual liderar, uma vez que ele precisava desse espírito de líder, de administração, de governo, para poder futuramente ser usado por Deus para a liderança de toda a nação de Israel. Aí o verso 3 nos apresenta: e foi-se Davi dali a Mispa, ali da caverna de Adulam, ele foi-se a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, uma vez que os seus pais haviam lhe procurado, ele buscava agora ali em Mispa, ele foi até, no caso, o rei dos Moabitas, para que os seus pais ficassem ali protegidos, uma vez que o texto nos apresenta que Davi aqui ele tinha essa preocupação com a segurança, com a proteção da sua família, em especial aqui os seus pais. E aí nos diz o texto então que Davi ele vai até a Mispa, aos Moabitas, e diz ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Acho muito interessante isso, a preocupação que Davi tinha com seus pais, a ponto de procurar um lugar seguro para eles, dizendo para, no caso ali, o rei dos Moabitas, que ele permitisse que seus pais estivessem ali em segurança, até que ele pudesse se estabilizar, até que Deus pudesse tomar uma direção na vida dele. E isso é significativo porque nos mostra que Davi ele estava dependente de Deus. Ele esperava em Deus o que Deus faria da sua vida, uma vez que ele tinha consciência do chamado de Deus na sua vida e que certamente, a despeito de toda a perseguição que ele sofria por parte de Saul, que a sua família sofria, ele sabia que no tempo certo Deus haveria de cumprir com as suas promessas na sua vida. Portanto, é muito importante, eu acho muito interessante, quando ele usa essas expressões, pedindo que o seu pai e a sua mãe ficassem ali, até que ele soubesse o que Deus haveria de fazer na sua vida, ou seja, até que ele tomasse, que ele recebesse da parte de Deus uma direção para os seus passos seguintes. Aí o verso 4 nos apresenta: e trouxe-os perante o rei dos Moabitas, trouxe aqui os seus pais, e ficaram com ele todos os dias em que Davi esteve no lugar forte, lá na caverna de Adulam, fugindo de Saul.
Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, naquela caverna, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete, ficou ali escondido no bosque. Muito interessante essa lição, e aqui a ideia aqui principal do comentarista da lição é nos apresentar essa experiência de fuga de Davi e como Deus providenciou um meio para que Davi começasse a exercer a sua liderança, algo que ele precisaria para o futuro governo da nação de Israel. A introdução da nossa lição nos apresenta: nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Ou seja, às vezes Deus permite que nós tenhamos vivências que aparentemente são negativas, mas que elas podem redundar em bênção para nós, em uma escola rumo ao amadurecimento, para tomarmos posse das promessas que Deus tem para a nossa vida. Por vezes, no caso, essas experiências, situações traumáticas, por vezes elas servem para tirar a casca das aparências, da infantilidade, o esquecimento de nós mesmos, a fim de nos levar à essência real da vida. Então, as dificuldades, elas servem exatamente para nos lapidar, para tirar toda a nossa prepotência, para que nós possamos não depender de nós mesmos, mas que nós possamos nos encontrar com a vontade de Deus, a fim de que nós possamos adquirir aos pés de Cristo, na direção de Deus, uma nova vida, uma nova experiência, uma nova maneira de nos posicionar diante da vida. Então, o exílio fala da expatriação, ou seja, sair da pátria, uma expatriação forçada ou livre, um isolamento social, uma solidão. No caso aqui de Davi, ele estava sendo expatriado de uma forma forçada, porque ele fugia do seu inimigo, havia uma necessidade dele se isolar socialmente, estar sós ali, mesmo para preservar a sua vida e a vida da sua família. A conotação nem sempre da ideia do exílio nem sempre é pejorativa, pois nas escrituras sagradas o exílio recebeu conotações positivas como também negativas. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, que foi o caso de Davi. Ele teve o seu caráter, a sua personalidade, a sua própria capacidade de liderança testada ali no exílio, onde nossa própria identidade será descoberta. Davi ali ele se revela como um grande líder ao liderar aqueles que o procuravam, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora. É interessante nós observarmos que a cada perseguição, a cada luta que Davi ele enfrentava, mais ficava nítida a sua identidade, a sua espiritualidade, o seu perfil, a sua lucidez mental, enquanto um grande líder. Davi, a cada dia, ele se mostrava, ele se revelava como um verdadeiro líder, um líder que Deus estava preparando para o tempo certo. Então, a caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, que era a liderança do povo de Israel. Então era necessário que Davi passasse por aquelas experiências, era necessário na vida de Davi a caverna de Adulão, porque ali ele teria uma experiência com Deus, ali ele teria experiências que seriam fundamentais para a continuação da sua vida, para o seu futuro governo sobre a nação de Israel. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta as características do exílio de Davi. Primeiro subtópico, a caverna de Adulão. Lugares, pessoas e situações, tudo serve para o nosso crescimento social e espiritual. Isso é muito importante porque Deus usa lugares, usa situações, Deus usa pessoas, exatamente para trabalhar na nossa formação espiritual, e isso não foi diferente com Davi, tanto em relação à caverna de Adulão, quanto às pessoas que Deus levou ao seu encontro para que ele pudesse exercer liderança. Davi deixa o território e vai para uma região que conhecia muito bem, que era a caverna de Adulão. Ele já conhecia muito bem aquela região. O nome Adulão quer dizer refúgio, então o nome Adulão é refúgio, que é exatamente o que Davi estava buscando. Era assim denominado por causa de uma cidade em suas proximidades, situada na Cefelá, na planície de Judá, distante de Jerusalém, 26 quilômetros a sudoeste e 20 quilômetros ao sudeste de Gate.
No período dos patriarcas, tinha sido uma cidade, essa cidade próxima a Adulão, a caverna de Adulão, tinha sido uma cidade na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra. E ela foi capturada, essa cidade. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali foi fortificada, aquele lugar foi fortificado por, no caso, Roboão. Depois do cativeiro, foi recuperada pelos filhos de Judá. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, comprovar a existência dessa caverna. Hoje ela é chamada de Ad-el-Mar. É o nome dado hoje ao local, àquela caverna, conhecida como Caverna de Adulão. Aí o subtópico 2 nos apresenta os exilados da caverna de Adulão. Muitos se dirigiam para ali a fim de fazer companhia a Davi. Pessoas, cada uma com as suas necessidades, e Deus já providenciava, já as levava, podemos dizer assim, até a Davi para serem lideradas por ele. Primeiramente, seus irmãos e toda a casa de seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul devido ao seu grau de parentesco, serem parentes, família de Davi. Outros que foram à procura de Davi na caverna eram homens que se encontravam em dificuldades. E é muito interessante, Davi em extrema dificuldade, homens também em dificuldade procuravam Davi em dificuldade para serem ajudados por Davi. Como Davi conseguiu firmar sua liderança nessas condições? É uma pergunta que a lição faz e que é muito interessante. Davi já estava em dificuldade. E como foi possível Davi firmar uma liderança, uma vez que ele, aparentemente, ele não tinha nada para oferecer àqueles homens que também estavam em dificuldade? Davi não tinha alimento, Davi não tinha a mínima condição humana de poder, não aparentava nada que pudesse oferecer àquelas pessoas, mas eles confiaram em Davi, eles se voltaram para Davi e logo Davi se mostrou um grande líder para eles, e foi aqueles homens, eles eram capazes de dar a vida por Davi. Tudo isso nós vemos um operar de Deus, um trabalhar de Deus, tornando Davi o que ele se tornou. Na verdade, não foi apenas ação sua. Todos que se juntaram a ele, a Davi, estavam ansiosos por uma existência mais favorável. Então, eles se juntavam à causa de Davi e se identificavam também com as necessidades de Davi. Davi, então, ele treinou esse grupo, aparentemente sem sucesso. Aparentemente não teria sucesso, mas obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor, tinham os mesmos ideais. Isso é muito interessante. O que fez dar certo aquele grupo foi exatamente que todos tinham o mesmo ideal, todos estavam lutando por uma mesma causa, e isso é fundamental no crescimento, na manutenção, no sucesso de qualquer grupo, quando não há divisão, quando todos têm o mesmo pensamento. Então todos ali estavam debaixo do mesmo ideal, sendo assim eles mantiveram fiéis à liderança de Davi, fazendo de tudo pelo seu líder, protegendo, obedecendo naquela missão. Os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos. Aqui o comentarista ele fecha esse subtópico dizendo isso, não tendo cada um sua propriedade ou suas prioridades, mas a prioridade de Cristo, do reino de Cristo. Se esse for o Espírito, Deus dará sucesso e crescimento à sua obra. Então, muitos prejuízos nós temos tido na obra de Deus, é porque todos não falam a mesma língua. Quantas das vezes a liderança está brigando entre si, colocando suas prioridades, no caso em questão, e não trazendo a prioridade do reino de Deus, que é o mais importante. Aí o subtópico 3 nos apresenta o simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali, no caso, na caverna de Adulão, que os dons de Davi como líder foram postos em prática. A sua liderança ela foi posta em prática exatamente naquele lugar. E aí o texto nos apresenta, ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia, para sobreviverem, para vencerem, viverem no dia a dia. E aí o texto nos apresenta, e a Bíblia também nos apresenta, que não durou muito tempo, esse número subiu para 600 homens. Imagina, era Davi só, junto à sua família, junto a ele,
400 homens, agora já é 600 homens, e esse número só fazia crescer devido à grande capacidade de liderança que Davi esboçava. Isso quer dizer que todos quantos vinham ter com ele não eram rejeitados por Davi. Isso é muito interessante. Aqueles que o procuravam recebiam abrigo, recebiam direção, não eram rejeitados por Davi. Davi é um modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Quem imaginaria que aqueles homens rejeitados, odiados pela sociedade, quem imaginaria que aqueles homens se tornariam homens valorosos, os conhecidos valentes de Davi, exatamente porque eles tiveram um bom líder que os capacitou, que não os rejeitou no momento quando eles o procuraram. Isso é muito significativo. A grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. Esses homens reinaram futuramente, faziam parte do grupo especial, vamos dizer assim, dos mais chegados, que ajudaria Davi a governar. Mas para que eles reinassem com Davi, foi necessário também que eles sofressem com Davi, que eles participassem dos sofrimentos de Davi, das privações de Davi, para que também tivessem o direito de poder reinar com ele. Isto é muito significativo. Então, tudo isso sempre visando o reino da nação de Israel, e por que não dizer visando o reino de Deus, já que Davi era um homem chamado por Deus para um propósito. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu a quem? A quem nosso Senhor se dirigiu? Era aos miseráveis, aos pobres, a quem não tinha nada para oferecer. Foram essas pessoas, geralmente, que cercavam a Jesus. Da mesma forma, nós temos esse simbolismo, podemos fazer esse paralelo em relação a Davi. Eram pessoas que não tinham nada, mas eram as pessoas que se cercaram, no caso de Davi, a semelhança de Cristo, que é exatamente pessoas miseráveis, cansadas, oprimidas, amarguradas, os publicanos, os pecadores, e todos foram transformados pelo poder de Cristo e passaram a fazer parte do seu reino, e principalmente do seu reino espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com ele. Isso é muito interessante, que assim como aqueles homens participaram do sofrimento de Davi e puderam no futuro reinar com ele, participar do seu governo. Da mesma forma aqui o comentarista nos leva a essa leitura, que é muito importante, que da mesma forma, e a Bíblia nos aponta isso, se nós quisermos reinar com Cristo, é necessário que também que nós sofremos com ele, que nós levemos o vitupério da cruz, que nós levemos a vergonha do Evangelho, que nós venhamos a padecer com Cristo, para que com ele nós possamos reinar eternamente. Então isso é muito significativo, mostrando que Deus ele trabalha na vida do homem, ele trabalha na nossa vida, e muitas vezes para que nós sejamos elevados a um posto de poder desfrutar da bênção de Deus, do governo de Deus, é necessário que nós entendamos que também nós temos que sofrer com ele, é necessário que nós levemos a vergonha da cruz até nós trocarmos por uma coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Então se alegre se você tem sofrido pelo Evangelho, se você tem sofrido pela causa de Cristo, continue firme, porque você haverá de desfrutar também do governo, do domínio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o tópico 2 da lição nos apresenta Davi e o amor com os pais. Primeiro subtópico, protegendo os seus pais. Davi não é conhecido apenas como um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo o cuidado especial para com seus pais, como nós já lemos. Ele foi até Moabe, porque sabia que ali ele encontraria um lugar seguro para habitar. Então ele foi até ali e desse modo estava se afastando dos territórios de Saul. E havia um propósito especial em Davi a procurar Moabe. Diversos escritores afirmam, por exemplo, que isso se deve aos laços familiares que Ruth, no caso que era a avó moabita de Jessé, que era pai de Davi, tinha laços, no caso ali, com aquela família, com os moabitas. Então esse talvez seria um dos motivos que levou Davi a procurar, no caso ali, os moabitas, uma vez que, no caso, Ruth, que era a avó, no caso de Jessé, que era o seu pai, tinha laços com moabita. Então a inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser essa cidade real de Moabe.
Sua citação está registrada aqui e o seu significado ali, Moabe, é torre de vigília. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos lábios de Davi, quando ele diz: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele queria que seus pais estivessem em segurança. Nós vemos aqui o cuidado de Davi se mostrando não só como um bom líder ou como um futuro bom rei, mas Davi ele se destaca também como um bom filho, que ele tem cuidado da sua família. Então Davi amava os seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. Havia um cuidado de Davi pelos seus companheiros de luta e também pelos seus pais, quando procura para eles um lugar seguro. Então o que nós aprendemos através da vida de Davi? Exatamente que o servo de Deus, o líder, ele também deve ter cuidado com a sua família, em especial o amor que um filho deve ter para com os seus pais. Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Davi não chegou ao trono apenas porque sabia cuidar dos outros, nem porque era um bom guerreiro, mas também porque ele era um bom filho. A obediência de Davi refletia a sua obediência ao seu Pai Celestial, que era Deus. Ele chega ao trono não por ser apenas um bom guerreiro, não por ser uma pessoa inteligente, não por saber, apenas por saber cuidar dos outros, mas porque ele tinha um perfil de obediência desde quando ele foi chamado e ele foi ungido lá na casa do seu pai Jessé. Aí o subtópico 2 nos apresenta a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Desde o Antigo Testamento, a ênfase que Deus dá, ou a ênfase, é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa, como temos lá no livro de Êxodo. E isso é muito importante nós estarmos atentos para isso, porque no livro de Êxodo, lá, o capítulo 20, o verso 12, vai nos orientar exatamente dessa maneira. Êxodo 20, 12, quando nós temos aí a palavra de Deus, no Êxodo 20, verso 12, quando diz o seguinte, para os filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um dos mandamentos, a necessidade dos filhos honrarem os pais, para que ele tivesse os seus dias prolongados na terra que o Senhor, no caso, daria à nação de Israel. Então esse era um mandamento, e aí o texto, a lição nos apresenta que esse ensino, inclusive, ele foi retomado pelo apóstolo Paulo, quando ele retoma esse ensino no livro de Efésios, no capítulo 6, o verso 2 e 3 aí do livro de Efésios. É interessante que Paulo, no Efésios, capítulo 6, verso 2 e 3, ele diz o seguinte: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Paulo aqui ele mostra exatamente a necessidade, ele retoma aqui essa afirmativa e essa necessidade de que os filhos eles possam honrar os pais, para que eles possam ter vida longa, porque esse é um mandamento com promessa. E Davi ele tinha consciência disso, e por isso ele honrava os seus pais, ele era um conhecedor da lei de Deus, ele sabia muito bem o quanto ele devia de respeito, de consideração, e quanto ele deveria cuidar dos seus próprios pais. Então isso é muito interessante. Nosso Senhor manifestou contra os filhos que não cuidava de seus pais. É interessante que Mateus, há um texto muito interessante em Mateus 15, 5 a 7, quando fala em relação a alguns filhos que eram hipócritas e que não ajudavam os seus pais, alegando que o que eles tinham era para ser consagrado ao Senhor. E Jesus, então, ele repreende, no caso, esse tipo de pessoa. Em Mateus capítulo 15, versos 5 ao 7, diz o seguinte: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderás aproveitar de mim. Ou seja, você não pode aproveitar de mim, nem do meu serviço, nem do que eu tenho, porque isso aqui eu não posso dar a ti, porque é oferta ao Senhor. É claro que isso era uma mentira, era uma maneira de não ajudar os pais. Então Jesus está dizendo exatamente, se alguém diz assim, o que podes aproveitar de mim é oferta ao Senhor, esse jamais honraria o seu pai e a sua mãe. E assim, Jesus diz, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Tradição essa que feria os princípios de Deus, no sentido de dizer que o pai não podia dispor do filho, porque o filho era uma oferta ao Senhor. Aí o verso 7, Jesus diz: hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o próprio Jesus mostra aqui o cuidado que os filhos devem ter com os seus pais, o cuidado que eles devem ter com os seus pais durante todo o tempo da sua vida, e até mesmo e principalmente, não em todo o tempo, e muito mais na velhice, quando é o tempo que os pais mais precisam de seus filhos. Então, tais filhos, aqui citados em Mateus, esses filhos de forma simulada, eles negavam aos seus pais a ajuda, dizendo que eles estariam consagrando, dedicando seus bens para Deus, ao invés de estarem honrando os seus pais com os seus bens, e assim eles estavam quebrando uma ordenança divina que era a honra que os filhos deveriam dar para os seus pais. Então os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dignidade e cuidado materiais. Isso é mandamento de Deus, assim como Davi fez com os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o tópico 3 da lição nos apresenta, morrendo por Davi. A inconsistência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar sua vida. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. Quando nos apresenta que Saul, ele não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida. Ele não lidou com situações conflitantes. Tinha apenas a aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele não teve uma caverna de Adulão na sua vida. Ele não teve momentos de poder testar a sua liderança, de poder crescer como líder e de poder ter essas experiências de poder liderar e governar pela empatia, governar pela simpatia e receber do povo o respeito e não impor um respeito. Então é muito interessante quando o comentarista coloca exatamente essa falta na vida de Saul, de uma caverna que o habilitasse, que o lapidasse para o governo diante de Deus, o que de fato Davi experimentou. Então Saul não se tornou, não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que vivesse as mesmas condições dos que estavam com Davi, isso aqui é muito interessante, os homens que estavam com Saul, ainda que não vivesse, porque eles tinham uma outra condição, uma vez que os de Davi, eles não tinham nada, eram pessoas necessitadas, sem muita esperança, ao contrário dos homens que viviam com Saul, que tinham, podemos dizer assim, os benefícios do rei. Então isso aqui é interessante o que a lição coloca, que os homens que estavam com Saul, ainda que não tivessem nas mesmas condições que estava Davi, não se sentiam tranquilos, porque sabiam muito bem quem era Davi. Eles não se sentiam tranquilos, pois eles suspeitavam, no caso o seu líder, isso aqui é interessante, apesar de que esses homens os soldados tinham o seu soldo, eles tinham a sua manutenção, mas ao mesmo tempo eles não se sentiam seguros, exatamente porque Saul era um tipo de líder que ele não confiava em ninguém, não confiava nem no seu próprio filho Jonatas. Ele desconfiava de tudo, portanto os seus soldados, eles não se viam tranquilos porque Saul suspeitava da lealdade de todos. Então, um diferencial muito grande entre Davi e Saul. Saul orgulhava-se de ter dado honra, essa aqui é muito interessante, que Saul era um homem que ele orgulhava-se de ter dado honra, no caso, a uma tribo, a ter contemplado uma tribo de Israel em detrimento das outras, dando a essa tribo presentes, posições na liderança para poder ganhar apoio, algo que Davi, o filho de Jessé, jamais faria, de contemplar uma tribo e rejeitar a outra. Diferente do que nós vimos aqui Saul fazendo. Saul não sabia que a lealdade não se compra com presentes e dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Muito interessante isso aqui. Enquanto Saul usava de artifícios para poder comprar a lealdade dos seus homens, e no caso aqui, o texto cita aqui, o comentarei, o exemplo da tribo de Benjamim, nós vimos aqui que isso era uma maneira dele poder comprar a lealdade no caso dos seus liderados. Porém, interessante, e a lição aqui nos apresenta que o verdadeiro líder, o bom líder, o verdadeiro líder, a verdadeira liderança não se compra com dinheiro.
Não se compra com dinheiro, mas é resultado de quê? É resultado da sinceridade, da verdade, de um caráter genuíno. Quando se tem um bom caráter, quando se é verdadeiro, quando de fato se tem capacidade de liderar, não é necessário estar comprando a lealdade das pessoas. Isso é muito significativo, que nós vimos aqui que quantos líderes que não têm a capacidade para a liderança, e eles tentam usar de meios para poder vender espaço, vender posição, para poder aumentar sua base de apoio, uma vez que eles não têm capacidade de liderança. Uma vez que eles se sentem ameaçados, eles tentam, no caso, anular tudo aquilo que para eles apresenta uma ameaça, no sentido de pessoas com as quais, inclusive, ele poderia contar, e tenta comprar uma base de apoio para manter a sua liderança, para manter, vamos dizer assim, pessoas leais a si mesmas, exatamente compradas, uma vez que ele não tem a capacidade, de fato, de atrair de maneira voluntária, como Davi, as pessoas para si. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade. E é interessante que a autoridade você não exige das pessoas, você conquista. A lealdade você conquista, e não é necessário que você faça cobranças exageradas para que as pessoas sejam fiéis a ti, que você dê presentes em troca, que você venda a posição, a fim de manter a sua liderança. Então, apenas líderes, como o texto nos coloca aqui, líderes inseguros, fazem essas cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, e se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Nós vimos aí quantos líderes que são inseguros e que às vezes eles têm no seu rebanho pessoas que têm capacidade, que poderiam muito bem ser utilizadas na obra de Deus para dar um bom auxílio, um bom apoio, mas às vezes elas se sentem ameaçadas por essas pessoas, porque vem nelas uma capacidade de liderança, vem nelas uma posição firme, vem nelas um potencial, e ao invés de aproveitar esse potencial, eles têm medo de perder a liderança, de perder espaço devido à sua própria insegurança, não se garante enquanto líder, enquanto um chamado de Deus, e por medo de perder posição, por medo de perder espaço, essas pessoas à sua volta, elas são anuladas, elas são muitas vezes ignoradas, elas são afastadas, exatamente porque na cabeça desses líderes inseguros, essas pessoas representam um risco para a sua posição. Mas é muito interessante, li uma certa vez um livro, O Perfil de Três Reis, sugiro a leitura para aqueles que se interessarem, quando ele nos mostra a posição de Davi. Davi ele sabia muito bem como Deus operava na sua vida, e quando Saul tentava jogar lança sobre Davi, aquele livro nos faz uma leitura muito interessante, quando nos diz que em momento algum Saul, ao Saul jogar lança em Davi, Davi joga uma lança de volta. Quando Davi já no governo, quando o seu filho Absalão tenta dividir o seu reino, tomar o poder, Davi ele não vai usar de ameaça ou matar o seu filho, pelo contrário, Davi ele sempre mantinha uma posição porque ele sabia que Deus o havia levantado como líder. Então, se Deus o havia levantado, Deus é quem coloca e Deus é quem tira a liderança. E se Deus o rejeitasse, ele sabia muito bem se comportar diante da rejeição divina. Então, Davi ele não tinha uma crise de identidade, ele não tinha uma crise de liderança. Ele sabia muito bem que era Deus quem levantava e era Deus quem derrubava uma liderança. E é interessante nós observarmos que essa atitude de poder anular, isolar as pessoas que estão à nossa volta, porque nós achamos que isso representa um risco para a nossa liderança, isso exatamente mostra a nossa incapacidade de liderar. Mostra o quanto ingênuo nós somos, o quanto inseguro nós somos da liderança. Então, meu conselho para você que de fato lidera, conquiste a confiança dos seus liderados e não tenha medo, não isole, não anule as pessoas que de fato têm um grande potencial de liderança e que pode estar ao seu lado. E você tendo essas pessoas ao seu lado, você só tem a crescer na sua liderança.
quando os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, é maravilhoso que as pessoas os honrem e os considerem como homens de Deus. Então, quando um líder ele é chamado por Deus, o próprio Deus se encarrega em fazer com que o seu nome ele seja visto, com que essa pessoa ela seja honrada diante de Deus e diante dos homens. O escritor aos Hebreus fala da necessidade de considerar os líderes. É muito interessante esse texto de Hebreus, quando nos fala da verdadeira liderança, Hebreus capítulo 13, o verso 7, quando nos diz o seguinte, Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos guias, ou vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, como eles viveram, qual foi a finalidade das suas vidas, imitai a fé que eles tiveram. Então aqui o texto nos apresenta exatamente a necessidade de lembrar, de cuidar, de honrar da liderança e imitando o bom testemunho, a boa liderança de que eles tiveram, olhando para o fim, qual o fim que eles tiveram em relação à boa liderança. E o texto, então, ele nos aconselha exatamente, aqui o escritor aos Hebreus, a necessidade de levar em consideração a vida de um grande líder, de um bom líder. Aí o subtópico 2 da lição, ele nos apresenta o seguinte, o subtópico 2 do último ponto, ponto 3, o preço de proteger a Davi. Saul convocou Aimeleque e seus sacerdotes para que se apresentassem a Gibeã. Não houve da parte de Aimeleque, que era o sacerdote de Deus, reação nervosa. Ele se declara limpo, pois tinha consciência de que apenas ajudara a Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que ele era um soldado de confiança de Saul. Aliás, da família real, e era genro do rei, no caso Saul. Então aqui o sacerdote Aimeleque, no caso aqui, ele e os seus sacerdotes, sob o seu comando, ele havia ajudado a Davi, porque sabia muito bem quem era Davi, sabia que Davi era um servo leal de Saul, era genro de Saul, e ele então ajudou a Davi, no caso, e nós vamos ver aqui que isso causou um ódio no coração de Saul, a ponto dele convidar, aí no caso, Aimeleque para poder se justificar, e levantou-se uma perseguição contra, no caso aqui, os sacerdotes, exatamente por eles terem ajudado a Davi. Então aqui nós vemos, apesar dessa declaração, da declaração sincera, no caso de Aimeleque, Saul considerou a um ato de traição, pois Aimeleque havia ajudado a Davi, não informando ao rei os seus movimentos. Assim ele e seus companheiros deveriam morrer. Era a ordem do rei Saul que Aimeleque e todos os sacerdotes deveriam morrer pelo fato de terem ajudado a Davi. Exatamente porque Saul era um rei fraco, era uma liderança fraca, e se via ameaçado por Davi, que era um homem que tinha capacidade, que recebia a cada instante, que crescia cada vez mais diante de Deus, enquanto Saul ele diminuía diante de Deus. Houve uma recusa dos soldados, os soldados receberam ordem para matar os sacerdotes, houve uma recusa dos soldados em atacar os sacerdotes, os ungidos de Deus. Foi alguém de fora, um edomita, chamado Doeg, que cometeu esse cruel crime, esse brutal crime por ordenança de Saul, uma vez que os seus próprios soldados achavam um absurdo aquilo, e como de fato era o que ele queria fazer, matar os sacerdotes, matar ali aqueles servos de Deus. Observe o disparate de Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas, quando Deus ordenou, e ele não o fez. Mas agora extermina prontamente a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque que consegue fugir. Ele consegue fugir, que seria exatamente Abiatar. Ele sobrevive, ele salva o éfode ali do sacerdote, do sumo sacerdote, o éfode santo, e ele vai ter com Davi, conta aquilo que aconteceu, como de forma cruel Saul havia mandado exterminar o seu pai e todos os sacerdotes. Então nós vemos que ele chega até Davi, Abiatar, e conta tudo. Aí a amizade de Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger a família de Davi. Então isso é muito interessante quando o texto nos mostra exatamente aí em 1 Samuel 23,
o verso 26, vai nos mostrar exatamente essa posição cruel que Saul ele teve em relação, no caso, a Aimeleque, e no caso e todos os sacerdotes. 1 Samuel 23:6, louvado seja Deus, nos diz o seguinte: e sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, Aquela desceu com a estola sacerdotal na mão, e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Aquela. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolho. E aqui, no caso aqui, o sacerdote que escapa, ele vai e conta, ele relata então para Davi tudo aquilo que Saul havia feito, como havia destruído o seu pai, como havia destruído todos os sacerdotes. E ali, no caso, cresce uma amizade muito grande entre Abiatar, filho de Aimeleque, e Saul, que quando Saul ele vai reinar, Abiatar, no caso, está bem próximo de Saul. Saul tem em muita estima, e ele trabalha na corte, ele é o sacerdote próximo a Davi, exatamente porque o seu pai e toda a sua família, os sacerdotes, haviam perdido a sua vida exatamente para proteger, no caso, a Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o subtópico 3, a sina de Doeg, aquele que havia levantado para destruir os sacerdotes. Alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o desígnio de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista de que forma? A sua língua intenta o mal, ele traça enganos, despreza o bem e ama o mal, e não é reto no seu falar. Então nós vimos aqui o salmo, esse salmo 52, que para alguns ele é uma alusão exatamente a Doeg, que se tornou ímpio, aquele que foi usado por Saul para poder destruir, no caso ali, Aimeleque e todos os sacerdotes, por terem dado apoio a Davi. Aí o Salmo 52 nos diz o seguinte: porque te glorias na maldade, ó homem poderoso, pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, qual navalha afiada e praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes a mentira a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá. Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda e te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Então esse é um salmo. E segundo aqui, no caso, o comentarista e o próprio texto, aqui a epígrafe desse salmo, aqui quando fala da condenação do ímpio, nos mostra que esse salmo é um salmo didático, um salmo de Davi, quando Doeg, o edomita, fez saber a Saul que Davi entrara na casa de Abimeleque. Então nós temos aqui, Davi ali, ele cria esse salmo exatamente falando da perversidade de Doeg, quando ele, no caso, amando de Saul, destrói, no caso, o sacerdote Abimeleque e todos os sacerdotes por haverem dado proteção a Davi. Então nós temos aí o comentarista da lição, ele continua aí no seu comentário para fechar esse tópico e nos diz o seguinte: tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Por vezes, o ímpio se mostra perante as pessoas deste mundo com um espírito de grandeza, de soberba, busca sempre ser reconhecido e se apresenta como um poderoso. Suas obras são perversas.
Portanto, o salmista deixa claro que Deus punirá esse ímpio arrogante, como puniu o próprio Saul. Note que isso será feito de modo poderoso e pode ser visto pela presença dos seguintes verbos no texto bíblico: o Senhor destruirá, arrancará, arrebatará, desraigará. Então, o ímpio, o pecador, será varrido da face da terra. Nós vimos aqui que diante de toda a maldade de Saul, Deus estava trabalhando na vida de Davi. E Saul pagou um preço muito caro por sua maldade. Mas Deus honrou Davi. Deus levou Davi a passar por aquelas situações, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando, a ser exilado, a estar em constante fuga da presença de Saul. Mas era a escola de Deus para trabalhar em Davi, para que ele se tornasse quem ele se tornou. Sem a caverna de Adulão, sem as experiências que Davi teve de fuga, de experiências no deserto, fugindo, experiências com Deus, liderando, Davi jamais poderia se tornar quem ele se tornou. Então esses foram os caminhos que Deus usou para trabalhar em Davi, para torná-lo um grande homem, para ser usado, no caso, como líder do povo de Deus. A conclusão da lição nos apresenta: Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nessa terra. Deus usa aquilo que não parece, como no caso Davi, aparentemente parecia não ter nenhuma condição. Aqueles homens que se chegaram a Davi, também homens necessitados. Mas Deus usou exatamente aquela situação para poder trabalhar, para poder se manifestar na nação de Israel. Paulo, em 1 Coríntios 1,28 diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Eram homens vis que procuravam a Davi. Davi era um desprezado aos olhos de Saul. Mas aqui o texto nos diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Louvado seja Deus. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. Davi estava sendo forjado, aqueles seus homens, seus guerreiros estavam sendo forjados para serem instrumentos de valor nas mãos de Deus. E da mesma forma, é a forma como Deus trabalha na atualidade. Muitos podem não dar nada por alguns, pode não dar nada, quem sabe até para o teu chamado, para o teu ministério, mas que você possa descansar, saber que se Deus tem um propósito na sua vida, se Ele tem um chamado, Ele está te forjando, Ele está trabalhando para que no tempo certo Ele possa te usar. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração e que você possa a cada dia viver na dependência de Deus, sabendo que o Senhor, Ele quer assumir o total controle da tua vida, da tua liderança, em nome de Jesus. Amém.